Aí. Olha, Ana na cidade. Foi pegar internet na cidade. Exatamente, você me fez pegar o meu Fusca, vir até a cidade para poder pegar a internet e aqui estou parada no meio do morro. Bom dia, Ana. Que a gente não faz por uma amiga querida, né? Pois é, obrigada. Obrigada pelo esforço. Aqui também a internet está bastante difícil, tem chovido muito e o sinal fica terrível, mas vamos lá confiar que vai dar certo. Ó, Já deu. Fala. não só vamos confiar na internet, também vamos confiar nesse povo louco que veio nos ouvir com um cartaz que diz Papo Louco, que ninguém faz ideia do que é, do que vai ser. Eu sei que as pessoas confiam, elas dizem, nossa, não vou perder, e eu fico vendo, o que você não vai perder um Papo Louco? Vamos lá ver no que dá. Mas então, só para contextualizar um pouco, a gente está começando uma segunda série de live da Rede de Educação Viva e Consciente. A gente teve a primeira série, que foi um bombardeio de live todos os dias, às 11 da manhã, e foi muito legal, foi um sucesso total, assim. É, e foi uma série de live da rede, do grupo, do grupo da rede, né, de educadores. Então, foi muito de dentro para fora. E agora a nossa ideia, a nossa aventura é fazer uma série de live de convidados, de pessoas que nos inspiram, na verdade, né? Para a gente lembrar que, pronto, que tem várias perspectivas, várias olhares. Então, todas as pessoas que a gente, de alguma maneira, nos inspiram com seu olhar diferenciado, que acho que não é isso, né? É o olhar diferenciado. Uma pessoa que está olhando com diferença para a vida, né? É apenas isso. Só que está tão às vezes é tão raro encontrar isso que a gente fica louco. Nossa, olha, a Ana Tomás é incrível com sua visão, o Dominique é incrível com sua visão, sei lá, vai vir o Gandhi, vai vir a Lola, minha irmã gêmea também, que é outra pessoa que tem um olhar muito diferenciado, né? Deveria ser comum, né? Deveria ser todo mundo normal, todo mundo ter um olhar diferenciado, né? Mas, enfim, é o fruto de, talvez de uma caminhada de limpeza, né? Para poder ter esse, enxergar dessa maneira. Então, enfim, você é a primeira convidada, como não podia ser de outra maneira. Eu só te chamei para declarar o meu amor em público por você. E porque assim, um presentão para mim sempre, claro, ter encontrado você e essa forma, esse tipo de relação é raro de encontrar e é só alimento, né? Alimento, apoio, acolhimento, aceitação, composição com a diferença é muito rico para mim. Pessoalmente, uma experiência de vida assim que é raro, não encontro com todas as pessoas, mas adoraria de encontrar isso com todo mundo. E, e é uma amizade que eu. Amizade meio irmandade, né? Para mim, você é minha, que é minha irmã mais velha, assim, que me traz a coragem da experiência e, no mesmo tempo, a força de vamos sonhar. É muito linda. Então, gratidão. Eu queria mesmo começar essa série com você, porque se pensamos em pessoas que nos inspiram, você é uma grande inspiradora para todo mundo da rede. Então é algo que temos em comum também, que partilhamos no nosso grupo, né? Ana Thomas, uau! Eu vivo nombrando você em todas as minhas falas, então tua orelha deve estar vermelha o tempo inteiro, porque sim, realmente nossos encontros me marcam na profundidade, e eu amo encontros que me marquem na profundidade. Então é isso. E claro que com Ana sempre a gente fazendo loucuras, então lembro o primeiro curso que a gente deu juntas, lembra? Foi lá no Ponto de Luz. Vamos fazer o quê? Não Sim. sei. Quando a gente viu, não tínhamos nem conversado, organizado alguma coisa. E a gente estava na frente de 30 pessoas falando, não sabíamos do quê. E funcionou super bem. Então eu falei para a Nana, botamos um tema para a live ou botamos um tema para a live? Ela me disse, botemos um tema para a live. Ok, papo louco, o que pulsa para você nesse momento? O que tá borbulhando dentro de você nesse momento? Que é assim, um momento onde
tá borbulhando muita coisa o tempo inteiro, né? E pelo que eu conheço da Ana já é uma panela borbulhando em um tempo normal, imagina agora que o mundo está borbulhando na nossa frente, né? De acontecimentos intensos e que estão mexendo no mais profundo, queira que sim ou queira que não, né? A gente está enfrentando em muita situação fora do comum, fora do conforto. Eu sei que Sim. você também tem criado uma vida que garante viver esse fora do conforto, mas agora acho que estão fora de conforto coletivo, né? Ninguém se escapa, né? Sim. Então, é isso. Seja muito, muito bem-vinda e quero te ouvir, na verdade. Obrigada, Ivana. É uma honra esse convite e eu aceito de coração porque é recíproco, né? Essa irmandade, essa amizade nossa. E esse amor e isso que me faz deslocar até mais próximo da cidade para poder pegar um sinal decente para fazer isso que raramente, né? Eu não sou de lives, mas aqui estamos. E aí você começa dizendo do olhar diferenciado e eu tenho certeza que todos, absolutamente todo mundo, cada ser vivo que nasce, nasce com uma digital singular e nasce com uma percepção singular do mundo. O que difere é as pessoas que já conseguem confiar no seu olhar singular e coloca isso em prática. E não são pessoas melhores, são só pessoas, talvez, mais loucas, talvez menos importantes, mas esse olhar singular todo mundo tem. A vida se faz disso, a vida se faz de diferenciação, a gente se diferencia para viver. E os nossos sentidos são como nossas digitais, eles são singulares, né? O que faz alguém afirmar o seu olhar diferente? Alguém que consegue equilibrar um alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, e junto com isso, uma não dependência de ser determinado de fora. Então, isso quer dizer o quê? Uma não finalidade. Então, quando eu faço uma coisa esperando que alguém goste, esperando que alguém aceite, ou esperando que alguém critique, ou esperando alguma coisa que está fora daquilo que eu estou fazendo, esperando um resultado além daquilo que eu estou fazendo, prende demais a gente, condiciona demais os nossos sentidos e a gente começa a ter um olhar que não é nosso, é o olhar do outro. O que o outro vai me ver fazendo? Então, deixa eu fazer para o olhar do outro, né? Quando a gente ganha essa liberdade de ser determinado por dentro, o que é ser determinado por dentro? É saber que o que eu estou fazendo tem o seu próprio fim. Toda ação vai gerar efeitos e esses efeitos são imprevisíveis. Por mais que eu possa, de uma maneira ou outra, falar, bom, eu sei que neste caminho vai me levar a esses processos, eles são imprevisíveis, como isso que a gente está vivendo agora. A gente já sabia que estava caminhando para uma grande mudança, né? Sim. Então, o que está me tocando nesse momento, eu não sou uma expert em astrologia, mas eu tenho amigos que são e eu gosto muito das informações que eles compartilham, né? Então, a gente está vivendo uma conjunção, isso é só para tirar o peso do ser humano. A gente está vivendo uma conjunção que começou em janeiro, justo na semana que a gente fez o nosso encontro com as famílias, e aquele era um encontro que estava abençoado por uma conjunção que era o seguinte: só faça um encontro desse, com essa conjunção, se você bancar, se você realmente está com seu coração ligado a isso, porque senão vai ser uma catástrofe. E o nosso encontro foi absolutamente maravilhoso, que nos dá a indicar que a gente estava completamente com o nosso coração alinhado ali, né? A gente estava falando o que a gente estava vivendo e a gente estava vivendo o que a gente estava caminhando. Então, numa conjunção daquela de janeiro, a gente se arriscou a fazer um encontro daquele. Sem querer, porque a gente nem sabia que ia ter aquela conjunção quando marcou a data. Mas, enfim, o que acontece? Júpiter, Saturno e Plutão na casa de Capricórnio, dizendo assim, mudança, movimento radical. Aconteceu isso, essa é a sexta vez em 2000 anos. Então, são 2000 anos acontecendo essa conjunção e cada vez que aconteceu, houve uma mudança radical, isso que meus amigos astrólogos me mostram. Então, não é assim, é um castigo, a gente fez coisas e a gente está vivendo, a gente não está vivendo castigo nenhum.
Se esse vírus foi produzido em laboratório, se ele veio de morcego, se ele veio da China, da onde é que ele veio, o que importa é que ele está, e essas condições para ele estar veio muito além do que a gente faz na nossa vida. Então, essa é a minha perspectiva. Ela veio de uma conjunção, ela veio de um ciclo da vida. Agora, a maneira que a gente vive isso faz toda a diferença para cada um de nós, conforme o que a gente veio se preparando até agora. Então, é um acontecimento mundial e singular ao mesmo tempo, porque está afetando a todos, mas a maneira com que cada um está olhando isso depende da lição de casa que você fez. Então, há 12 anos atrás, quem sabia disso, né? No caso, eu fiquei sabendo, há 12 anos atrás, eu fiquei sabendo que a gente começou a entrar num processo de mudança radical, dito por várias visões astrológicas, visões afetivas, visões perceptíveis, concretas, visões espirituais, seja o que for, a gente estava entrando num grande caminho de mudança. E aí, neste momento, eu me coloquei em estado de meditação. Eu aceitei essa provocação. E aí o que eu fiz foi alinhar. Eu falei, agora não tem por onde. Se eu pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra, vai ser um problema grave. Eu tenho que ser rigorosamente alinhada com aquilo que eu estou percebendo, sentindo, fazendo. E aí é quando eu saio de São Paulo sem nenhuma perspectiva, e não é porque o problema é São Paulo, a questão era o que eu estava sentindo, não São Paulo em si. Minhas filhas, decididamente ali naquele momento, meu filho já tinha saído da escola, minhas filhas naquele momento estava claro que não iriam para a escola. Então eu fui tomando decisões alinhadas. E essas decisões alinhadas, para ela ter sustentação, ela não pode ser determinada de fora, porque vem alguém e fala assim, você é louca, e aí você muda tudo porque você é louca. Agora, ela também não pode ser desprezada, porque quando alguém vem e fala, você é louca, principalmente, você tem que ouvir e falar, tá bom, é verdade, tem alguma loucura minha. E aí ia ajustando, tinha uma loucura minha ali mesmo. Eu estava estudando demais para ter filho fora da escola. Então eu deixei um pouco de estudar e comecei a me relacionar mais com eles. Pronto, quando eu parei de estudar tanto, a minha mãe nunca mais me chamou de louca. Então, você está vendo que o que ela achava que era louco era a visão dela. O que eu achava que era louco era a minha, e eu tive que seguir a minha visão de loucura, né? E aí eu fui sendo rigorosa. Há 12 anos que eu falo, bom, não vou perder o rigor em relação às percepções que me chegam desde de uma escuta de coisas, qualquer. Passo na rua e ouço alguma coisa, eu levo aquilo em consideração, meu ouvido está captando aquilo, não é à toa, as emoções, as sensações e as coisas que eu vou fazendo. Então, o que aconteceu? Eu posso aqui compartilhar que com esse rigor desse caminho, hoje eu vivo uma experiência de alento no coração, uma tristeza imensa por como a humanidade a gente está passando, mas uma sensação de um chacoalhar que talvez seja o grande o suficiente para a gente despertar. E para a gente despertar o quê? A diferença. Para que cada um possa viver isso que você começou falando hoje aqui no encontro. Viver na sua diferença e saber que a sua diferença amplia a diferença do outro. E não ameaça. Sua diferença não faz... Nós somos craques nisso. Por que o nosso encontro é sempre tão potente? Porque a gente reconhece as nossas diferenças como amplitude de percepção e nunca como ameaça. Então, quando você diz alguma coisa que, para mim, não é o meu caminho, eu nem desprezo e nem menosprezo. Eu amplio a minha visão e falo, nossa, ela me deu uma luz para o meu caminho, apesar de ser outro caminho, e vice-versa. Então, quando a gente reconhece que as diferenças elas não se ameaçam, que as diferenças se ampliam, a gente para de ter medo da nossa diferença. E é isso que eu acho que nós duas juntas fazemos assim, meio que sem querer, por pura conexão e confiança uma na outra, a gente se permite magistral. Então, eu acho que é esse o ponto. Isso que você trouxe.
diferenciar o nosso olhar e assumir isso. E como é que a gente assume isso? Sabendo que o que vem de fora não é nem para ser desprezado e nem para te determinar, é para se relacionar com aquilo e alinhar o seu caminho, né? Sim, porque assim, Ana, o que eu mais esse último tempo, esse último mês, o meu trabalho tem triplicado. Tipo, o que eu mais tenho é atendido, trabalhado, ajudado pessoas no que eu posso, porque nesse movimento, né, que eu observo como se a vida ficou muito visível, o que é, né? A real da vida ficou muito visível, tipo, a sensação de que eu posso morrer hoje está presente, a sensação de que eu posso perder um ser querido está muito presente, que sempre, na verdade, foi assim. Só que agora está na cara, né? Sei lá, o isolamento social. Eu até postei esses dias uma foto de uma escola na China, acho que eles botaram as crianças na escola com capacete, assim, né? Com coisinha assim, com proteção, todo mundo sentado na mesma cadeira, na mesma posição, só que com uma proteção. E eu fiquei bem impressionada de ver como agora ficou visível, algo que já estava, na verdade, né? Já tinha uns pepinos familiares, já você já estava distanciado dos seus filhos, já não sabia lidar com eles, já tinha distanciamento social, porque a gente vai na rua e eu andei no metrô em São Paulo, tipo, que é uma experiência marcante para mim, né, que eu sou do mato, então, e ninguém se cumprimenta, ninguém se olha, ninguém se dá a mão, ninguém se ajuda, é raro encontrar, né? Então, sei lá, claro que sempre tem pessoas que ajudam, né? Eu não, sempre fui ajudada no metrô, com minha filha, com as malas, tudo, mas de 500 pessoas, uma despierta para esse olhar, né? Então, a maior parte de nós, a gente está em um isolamento social, vivemos. Acho que, de minha perspectiva, essa situação só está trazendo claramente, por isso que eu posso ver, igual que você, sabe, com uma grande dor mesmo, de quase uma dor quase de não me permitir ver o positivo disso tudo, sabe? Tá ali, sabe? Putz. E no mesmo tempo, com uma grande esperança de dizer, cara, a gente está tendo a vida de cara agora, está se encontrando com a nossa realidade de cara. Dói, sim, e dói mais para as pessoas que criamos uma vida totalmente fora da nossa cara, totalmente fora da nossa essência. Então, se a gente criou uma vida totalmente desalinhada com o que eu faço, o que eu penso, né? Com meu olhar único, se a minha vida está expressada de uma forma totalmente desalinhada, eu estou sofrendo muito hoje, né? E se eu tenho uma vida um pouco mais alinhada, que você me traz isso, nossa, há 12 anos atrás que começou esse movimento, e eu fiz rapidamente uma né, volta para trás. Pô, há 12 anos atrás, sabe o que eu estava fazendo, Ana? Montando a escola em Kiri. Eu estava montando a escola livre há 12 anos atrás, certinho. Foi aí, e aí que começou meu compromisso. Eu estava assim, jogando tudo para o ar e me jogando para construir, para me construir aqui fora, né? Para me expressar aqui fora, né? Lembro que a minha mãe, né? Que você também falou da sua mãe, a minha mãe, ela nunca ousou me dizer que eu estava louca, mas ela me disse um dia, nossa, você tem uma vida perfeita, por que você está mudando tudo? Das 3 filhas você já deu certo, porque eu tinha, né, casamento, filhos, estabilidade financeira, emocional, material, tudo, né? E de repente eu joguei tudo para ir viver a vida num impulso que agora eu entendo melhor, que você fala, putz, é uma onda que aconteceu mesmo né? Então, mesmo uma pessoa que eu posso me ver, posso me colocar nesse lugar, de dizer, tá, eu tenho construído, você me convidou a essa reflexão, eu tenho construído já há 12 anos atrás, comecei a construir uma vida e esse compromisso comigo mesma de dizer, até uma tatuagem eu fiz para não esquecer, sabe? Pô, aquilo que eu sinto que é verdade, mesmo que depois eu duvidar, custar e passar por todo o furacão que eu já conheço que eu tenho dentro de mim, de insegurança, de medo, de dúvida, de falta de confiança, aquilo que eu senti como uma verdade eu vou fazer. Esse compromisso começou há 12 anos atrás. Mesmo assim, hoje eu me vejo com uma vida totalmente preparada para viver esse momento, sabe? Porque realmente posso dizer até na parte profissional, tudo tem ido, eu estou numa casa linda com minhas filhas, em estabilidade, no mato, na natureza, até praia eu posso ir, porque a praia aqui, mesmo quarentena ou sem quarentena, a praia aqui está vazia sempre, então
até esse luxo eu posso ter, tudo uma vida assim. Parece que, sem querer, há 2 meses atrás eu vim morar para Bahia, tipo, na linha, assim, tipo, vai, cheguei, cheguei, pronto, agora começa o caos. E mesmo assim, tudo aquilo que eu não tenho alinhado com minha vida, que eu acredito que é uma caminhada eterna de vida, de ir alinhando o tempo inteiro, cada vez mais profundo. Parece que na camada grossa, assim, mais forte, eu tenho uma vida bastante alinhada, mas na sutileza, lá dentro, nas coisas finas, na delicadeza, eu estou em sofrimento. Tá na minha frente, dá para ver tudo. E dói, são Sim, agulhas espetando. É como se a vida ficou de cara tá reverberando, tá vindo tudo aquilo que não estava ajustado, que não está ajustado, que não está verdadeiro comigo mesma, né? sim. Então, independente de se for algo grande ou algo pequeno, eu acho que todos estamos passando por esse momento de se enfrentar com... E aí é onde me vem a alegria de dizer, cara, que Deus tão, que Deus tão Deus pode ter tramado uma coisa dessas, né? Porque não o vírus, como você disse, não importa onde nasce, ele foi permitido, né? Ele está acontecendo, ele é real e está acontecendo. E tem a permissão de acontecer. Então, um grande momento de observação e de reajuste da vida, né? Porque tudo aquilo que não está ajustado, por lo menos na minha experiência eu estou vivendo isso, e com as pessoas que eu tô tendo contato também, tudo aquilo que não está ajustado tá ficando muito na pele, está se sentindo muito, não dá para não ajustar, não dá para Sim, deixar passar batido, porque não está passando batido, tá sendo muito sentido, está sendo muito sim. visível, né? Mas eu acho que essa dor que você fala, ela vem por conta também, porque o alinhamento singular, o alinhamento de cada um, nos leva necessariamente a uma amplitude disso. Então, o singular, ele se vê no social. Por isso que dói, porque ninguém vai salvar sozinho. Falar, eu me alinho e dane-se o mundo porque eu estou alinhada. Não é assim. Eu me alinho justo para poder entrar no mundo e aí poder ampliar essa necessidade de alinhamento. Então, o que está acontecendo? A, a gente se acostuma muito rápido com as coisas, a gente se adapta muito rápido, que é uma grande vantagem, uma grande desvantagem. Então, se a vida que a gente já estava tendo antes era uma vida que agora está escancarada de desequilibrada, mas ela já, como você disse, ela já estava acontecendo antes, e a gente já estava acostumado com ela. Uhum. Então, as pessoas estavam vivendo já completamente desequilibradas, no isolamento social e tudo mais, da maneira que você claramente colocou, só que a gente já estava acostumado. E agora a gente já está acostumando. O problema já não é mais o vírus. A gente já se acostumou com o vírus. Ainda mais quem mora na cidade, pronto, põe a máscara, já não aguento mais ficar em casa, já e vou fazer as coisas. A gente já se acostumou com o vírus. E esse é o grande problema, essa é a grande dor. Porque já que a gente já se acostumou com o vírus, começa a vir um imaginário que a gente quer que tudo volte ao normal. E o normal é o que está escancarado agora, que não é nada normal isso, né? Então é um convite para uma transformação. E transformação é morte. E a gente nunca nem se preparou para a morte, mesmo as mortes em vida, e não gosta nem da palavra, e acha que se falar talvez atraia. Mas não tem outra. A gente vai precisar fazer a passagem. É assim, a morte é o seguinte, a morte é uma porta, que de um lado está entrada, escrito a entrada, e do outro lado saída. Quer dizer, ao mesmo tempo que você sai de um lugar, você entra em outro. Então, a morte é essa passagem. E essa passagem está sendo chamada. E é uma virada num artifício que a gente pode usar, que eu gosto muito, é uma virada de era. Então, somos adultos vivendo a entrada de uma era de aquário. Se a gente está saindo de uma era de peixe, está indo para uma era de aquário, se a era vai determinando, vai dando o campo, vai dando consistência, vai dando contorno para a gente criar uma vida, é claro que vai ser uma vida completamente diferente. Outros valores, outras percepções, outros modos de relação. Então, é um momento de desapego grande. Poder praticar o isolamento social de uma maneira consciente, não inconsciente, como já estava acontecendo. Poder praticar a ressignificação das coisas, porque no isolamento social,
tudo foi ressignificado, principalmente os bens materiais foram ressignificados. É uma grande preparação para a entrada da Era de Aquário. E são outros valores, completamente diferentes, né? Em que a gente vai passar. Eu acho uma bênção viver esse momento. Eu acho uma bênção. E é dolorido, e é sofrido como é dolorido nascer. Como é dolorido a primeira inspiração, como é dolorido ser criança e se sentir preso num corpinho sabendo que você pode... É um monte de coisa dolorida, mas isso chama vida, né? Eu acho uma bênção que a gente está vivendo, Ivana. E sem, de maneira nenhuma, desrespeitar a dor e desprezar o sofrimento, porque eu acho que como toda bênção, né? A gente faz rituais muito sofridos, muito doloridos, e que é uma bênção, porque nos fortalece. Então, não tem outra. Eu acho que a gente precisa, acho lindo que você esteja fazendo várias lives, a gente precisa ir para o social com esse alinhamento. Não é uma coisa para ficar dentro de casa e falar, bom, eu me salvei, estou aqui tranquila, e, claro, estou vivendo no lugar perfeito, pronto, vou reclamar do quê? Não, é o momento de fazer esse transbordamento e ir para o social e sentir um pouco da dor do social mesmo. Então, para mim, você está alinhadíssima. Que eu me lembro muito, Ana, porque me lembro muito de você esses dias, porque uma das frases que você falou quando a gente começou a se relacionar mais ativamente, assim, que alguém disse para você, Ana, você está iluminada. E você olhou para essa pessoa e disse assim, eu tenho certeza que eu não estou iluminada. E a moça ficou assim, porque você estava falando coisas muito iluminadas, né? E a moça ficou assim, você respondeu, sabe como eu tenho certeza que eu não estou iluminada? Porque eu olho na minha volta e eu não vejo ninguém iluminado. Então, é uma coisa que a gente... É uma ilusão essa separação, né? Então, acho que daí vem essa dor profunda, talvez, que eu estava partilhando, né? De a minha vida, minha casa, minha coisa prática, tá tudo lindo, minhas filhas estão felizes, ainda a gente pode se relacionar com uns vizinhos que eles são rígidos, igual a mim, com a higiene e as coisas, então elas podem até brincar, tá tudo ótimo. Mas eu tô vendo dor, eu tô vendo desespero e isso dói em mim, não tem como. Claro. Não pode ser que não esteja vivendo desespero de não ter comida na minha casa. Não estou vivendo isso, mas eu estou vendo dor, eu estou vendo desespero, eu estou vendo mais se enfrentando ao caos da relação com seus filhos, sem saber o que fazer, sem ter saída. E sabe que e eu acho engraçado, porque esse momento que a gente está vivendo é tão, poderia dizer assim, tão perfeito, dói dizer isso, mas é tão perfeito, porque até nem garantia do que vai acontecer a gente tem, não tem um acalento no coração, que assim, que um governo te diga, tá, daqui a um mês se abre as portas e a economia vai ser assim, vamos funcionar daquela maneira. Tá todo mundo que não sabe o que fazer e que não tem um plano para o futuro. E assim, essa é a vida. Não tem um plano para o futuro. A gente pode ter ideias de plano para o futuro, mas a vida é um precipício. Você é à beira de um precipício o tempo inteiro. Hoje, a gente está na beira do precipício. Não... E a gente, como a gente se acomoda nas ideias criadas pelo futuro, de repente a gente se acomoda no precipício. E esse que é o perigo, né? A gente viver acomodado. É como se a gente botasse na cadeira, assim, um sofacinho na beira do precipício. E a qualquer hora você pode cair. Que acho que é um pouco o que está acontecendo. Veio um vento e a gente está caindo no precipício e a gente está totalmente despreparado para viver ele. Ah, porque você está caindo e pensa, vou morrer, o que vai ter embaixo? O chão? Não sei. Eu estou sozinho, sim. todo o que é a vida em si, né? Sim. Nessa forma ilusória, porque na verdade é isso, a gente não está sozinho. É impossível eu me sentir uma mãe realizada se eu estou vendo... Se eu estou ouvindo o choro de uma mãe desesperada, é impossível. Claro. Impossível porque eu estou ouvindo. Por isso que por isso que é tão importante viver o presente e se alinhar para se relacionar e não para se isolar, né? Então, eu morando no meio do mato, eu saio com pouquíssima frequência. E a primeira vez que eu saí, que foi para ir até o mercado buscar as compras, eu vi uma coisa que eu via todos os dias que eu saía, mas depois de ficar tanto tempo sem sair, quando eu saí,
aquilo me chocou os olhos. Eu via no meio do meu caminho ali, são 7 quilômetros entre a minha casa e a cidade. Então, que tenha uma caçamba no meio do caminho, onde as pessoas depositam um lixo, porque não passa lixeiro na porta de casa, você vai lá e joga o saco de lixo e uma vez por semana vem o lixeiro e leva a caçamba embora e põe uma vazia. E a primeira vez que eu saí, que eu vi aquela caçamba transbordando lixo, aquilo me tocou tão profundamente que aquele virou meu presente. Então, o que naquele momento eu me permiti sentir, e esse sentir me trouxe um pensamento, esse pensamento me levou a uma ação alinhada, foi que eu me comprometi a nunca mais colocar um saco de lixo dentro daquela caçamba de lixo. Então eu volto para casa, nós estamos numa quarentena com 12 pessoas, reúno essas 12 pessoas e trago. Não vai mais sair lixo daqui por uma caçamba de lixo. Porque a tragédia ela está sempre anunciada, ela não pega a gente tão de surpresa, não é? Uhum. E tem uma tragédia anunciada que a gente achar que jogar lixo é jogar lixo fora do seu alcance, porque fora da onde? Né? Só do olho, porque não existe fora, não está indo para outro planeta. Então, daqui a pouco esse lixo vai chegar no nosso pé. E ele vai chegar de uma maneira bem desagradável, é uma tragédia anunciada. Então, sentamos ali, conversamos muito sobre isso, aí meu filho trouxe meu filho mais velho, de 26 anos, já com as experiências dele de quem mora sozinho, já faz quase 10 anos, ele trouxe essa experiência, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma estante e não se tem mais lixo, não se produz mais lixo, porque o lixo não pode nunca ficar sujo, porque não existe lixo, existe juntar tudo, ficar sujo, aí vira lixo, né? Então vamos colocando todas as embalagens, a gente limpa e a gente vai colocando na estante para a gente ver o que a gente produz. E depois a gente toma uma decisão que faz com isso. Então não tem mais o saco de lixo, né? Tem estante. E aí foi sendo colocado tudo ali. E aquilo fez a gente mudar muitas decisões em relação às nossas compras. E fez mudar decisões em relação ao uso. E, por sorte, uma bênção, a gente encontrou um lugar aqui em Piracaia que recicla tudo aquilo que tem na nossa estante. Que massa. Então, que facilitou muito. A gente leva tudo muito limpinho, tudo muito separado e entrega para essa reciclagem. A gente nem precisa fazer a reciclagem, que é uma bênção, né? Ter essa parceira. E a gente leva isso para ela. E a primeira vez que a gente levou, ela vira para mim e fala assim, você quer que eu pese? Ou você já tem Ela queria comprar o meu lixo. Ainda que ela vai reciclar para você. Eu falei, eu quero te pagar para você receber isso, com a certeza de que isso não vai virar um lixo no canto, eu quero te pagar por isso. Ela falou, bom, toda ajuda é bem-vinda. Então, é um susto, né? Se leva um susto. Então, é essa vida presente. Você ouve uma mãe chorando, aquilo te desperta, aquilo te alinha. E aí a gente pode trabalhar de uma maneira alinhada ou desalinhada. Quando a gente trabalha de uma maneira desalinhada, a gente acha que a culpa é do outro. Então, se eu olho o lixão de uma maneira desalinhada, eu quero procurar quem é o responsável, eu quero criar um grupo de ativismo, eu quero fazer um movimento, eu quero que fora resolva o meu problema, que ninguém mais coloque lixo, para então eu parar de colocar lixo. De uma maneira alinhada, você fala, não, esse lixo quem produz sou eu. E aí eu vou fazer a mudança em mim. Depois que eu fizer a mudança em mim, aí eu posso compartilhar para o outro a mudança que eu já faço. E não querer que os outros mudem para que eu pare de sofrer o problema. Então, quando você ouve uma mãe chorando, aquele choro desperta em você uma emoção que aí você alinha, né? Com o seu pensar, com a sua ação. E a primeira coisa que eu tenho certeza que acontece quando você ouve uma mãe chorando é você conseguir olhar para você como mãe e para suas filhas de uma maneira diferente. Ali alguma coisa muda, ali alguma coisa ajusta, ali alguma coisa fica mais precisa e mais preciosa, e aí você pode ir lá e atender essa mãe de um outro lugar, de um lugar íntegro. Agora, se eu desalinho, eu vou olhar a mãe chorando com raiva, com falta,
querendo que alguém assuma essa responsabilidade com piedade, com desqualificação daquilo, né? Ao contrário de quando eu pego e falo assim, olha, o seu choro fez eu ver meu choro, e o meu choro fez eu olhar a minha maternagem. A minha maternagem mudou por causa disso. E eu vim aqui olhar junto com você o seu choro e a sua maternagem, né? Então é uma abertura. E não vamos juntar um monte de fraco e buscar alguém forte para cuidar da gente, ou vamos juntar um monte de fraco e começar a reclamar para ver se alguém nos ouve, né? Então eu acho que a gente está finalizando. Você falou, né? A gente está sentindo sem pai, sem mãe, com o governo que a gente tem, com o caos no mundo, com o governo americano, que é uma grande influência no mundo, caótico também. A gente ficando sem pai e sem mãe é era de Aquário. É fazer com que abra uma irmandade, com que a gente continue, claro, respeitando quem já tem experiência, quem já vive aquela experiência, quem já viveu. E isso a idade tem muito a ver, a pessoa chegou primeiro nessa terra, mas é um lugar de irmandade. Eu não quero que essa pessoa seja luta. Eu não quero que a minha mãe, que está aí, viva, saudável, seja minha mãe. Eu quero que a minha mãe seja a minha irmã. E mesmo assim eu a respeito como alguém que chegou antes de mim. Então, Era de Aquário vai trazer muita mudança. É bom a gente começar a fazer a lição de casa, porque também já tem data. Dezembro e janeiro de 2020 e 2021 é outro baque astrológico que chega, e é bom a gente se preparar. E é um baque isso, como esse, que quando você se alinha, ele vem para potencializar o seu alinhamento para então ir para ação. Não é para ficar em casa falando, viu, eu disse que eu estava certa. Não é nada disso. Eu não conheço ninguém que esteja alinhado, que está em casa sossegado, porque senão eu nem teria pego aqui o Fusco e vindo até a cidade falar com você, porque eu não estou lá sossegada, apesar de, igual, você está vivendo o melhor dos mundos, né? Porque enquanto não tiver a minha visão, eu não estou nem dizendo, olha, presta atenção, não estou falando, enquanto o mundo não estiver bem, eu não vou estar bem, não. Enquanto o que eu estiver vendo ainda for sofrimento, tem sofrimento em mim. Enquanto que eu estiver escutando ainda é desalinhamento, tem desalinhamento em mim. Então, enquanto eu não tiver, nos meus sentidos, olhando para o mundo e vendo integração, integridade, é porque eu estou desintegrada. Então, não tem sossego mesmo. Né? Sim, com certeza. E assim, eu vejo que essa galera que está aqui agora, tem 200 e tantas pessoas sentadas, olhando, se dispondo a ter essa conversa, é uma galera, é um grupo de gente, na verdade, que a gente é abençoada de estar aqui, porque temos internet, no mínimo, um telefone, no mínimo, e um bem-estar físico, mental e espiritual para estar aqui batendo esse papo. Então eu digo assim, galera, não é para perder essa oportunidade. E no mesmo tempo, eu vejo muito, assim, as pessoas estão correndo mesmo para pedir uma solução, né? O que eu mais tenho recebido esse tempo é pedido de receita, né? As pessoas até às vezes têm chegado a ficar bravas comigo porque 9 da noite me pedindo uma receita e eu digo, desculpa, que eu sei que 9 da noite você já está cansada e a sua tolerância já não é tão... Mas eu vou te falar da mesma coisa. É dentro de você, é um trabalho, é o caminho que eu conheço, é um trabalho de fortalecimento e graças a Deus que a gente está vivendo esse momento que não tem solução fora da gente. Ninguém vai te dar um acalento e um aconchego. É ruim, é doloroso, desesperador, mas não tem uma pílula que vai passar isso, não tem bota as crianças a dormir junto, tira a fralda, uma receita, alguma coisa que vai te trazer esse... Ontem a gente estava falando logo de limites, autoridade, autoritarismo, com a turma da escola de pais. E eu falei, e uma das meninas fez essa pergunta, né? Como eu faço quando a criança... Eu falei, cara, mesmo que eu te dê uma receita, na hora que o bicho pegar, você vai querer bater no teu filho, você vai querer morder ele, você vai sentir esse calor interno, mesmo tendo uma receita. Então, nada vai adiantar, mais que você olhar para dentro e começar a, como você disse, ficamos sem pai e sem mãe, então não temos nem pai e mãe para pôr a culpa de que eu sou assim por causa da minha mãe, então até que ela mude eu não vou fazer nada, né? Até que alguém não pare de jogar o lixo, eu não vou parar de jogar o lixo também.
não temos, está desvanecendo, na verdade, talvez esse sistema ilusório que a gente criou em relação à vida, né? E assim, liberdade e responsabilidade vão juntas, né? A responsabilidade também tenho recebido, é engraçado, porque né, é isso, a gente fica em casa, pensa muito e sente muito as coisas. E eu tenho recebido bastante, às vezes, amigas ou pessoas assim, conhecidos que chegam querendo que eu mude alguma coisa para salvar, para acalmar a dor deles, né? E assim, que o caminho que eu conheço é que Ana me incomodou como você me olhou, não é Ana que vai, não posso pedir a Ana me olhe diferente porque eu estou sentindo um incômodo. É uma responsabilidade de si próprio, sabe? Me incomodou, algo está incômodo dentro de mim. Que bom que a Ana me olhou, que talvez a Ana nem percebeu, porque nem a Ana me olhou com amor e eu senti um incômodo. Que bom que tem uma Ana que me olha e me lembra desse incômodo dentro de mim. Então, acho que é um momento onde ou a gente fica em pé, amadurece mesmo, que você falava muito isso, né, da fase de adultos imaturos, né? Acho que nessa hora tá tudo propício mesmo para a gente amadurecer mesmo, né? Pegar a responsabilidade das coisas, dos nossos filhos, das nossas criações, da nossa vida e mesmo que dói, mesmo que é difícil, sabe? Mas dar uma olhada no passado, dar uma olhada na nossa criação e no nosso presente, né? Já que o futuro não dá nem para olhar, porque ele não existe. Galera, estamos em um momento que não tem futuro. Eu escuto as reportagens dos caras que fazem a economia, né? Grandes economistas. E eu acho tão lindo de ver grandes economistas, né? Ali com seu termo, gravata, com toda a sua figura, que me dá uma certa... Ufa, os caras sabem do que eles estão falando, né? Eles são especialistas naquilo, olhando para a gente dizendo, a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer com nossa economia. A gente pode... Tem dois caminhos, né? A gente pode ir pelo desespero de não sentir uma garantia ou um conforto no que está queimando dentro, ou então no olhar e a cura do que está queimando dentro. Está queimando por quê? Né? Porque eu me sinto insegura, porque não sei o que vai acontecer com meu dinheiro no próximo mês. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida hoje, imagina. Essa é a realidade da vida. Porque a gente, às vezes, criou uma forma de viver a vida completamente ilusória, né? Ilusória demais, diria. Né? E é o que faz que a gente não esteja pronto, de repente, até para perder um ser querido ou para morrer mesmo, né? Que seria o impacto maior da vida, né? Ai, perdimos a Ana, não acredito. Aí, voltou. Tá mostrando a paisagem. Apertar a paisagem. Mas você sabe uma coisa? Eu tenho me surpreendido, porque com esse processo todo, pouca coisa mudou na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a gente já tinha uma vida muito, muito quieta, né? Mas as meditações são completamente diferentes agora. Então, eu geralmente, né, eu faço uma meditação de manhã e uma no final do dia, e eu sinto completamente diferente elas. E aí, mesma paisagem, mesmo tudo, né? Mas ela é bem diferente. E aí me veio uma coisa essa semana, ou a semana passada, não lembro, que foi assim. Porque eu comecei a me perguntar como ficou tudo muito inseguro, né? Como ficou tudo muito fora da nossa previsão. Eu comecei, e a gente foi ficando cada vez mais perto do que realmente é necessário e importante. Eu comecei a me perguntar qual que é a fonte da vida, porque a coisa que a gente mais ouve falar é isso, né? É na fonte. Tem que estar conectado com a fonte. O que o ser humano fez que nos trouxe a viver um processo de mudança que ia acontecer por conta de um ciclo de vida, mas que está acontecendo de uma maneira tão trágica. Uma desconexão com a fonte. Pessoas como você, que tem uma relação e que tem fé e que tem Deus muito claro e tal, tem uma fonte clara. Eu, que não tenho essa relação, como você sabe, né, com essa divindade, eu não tenho essa fonte clara. Então, eu preciso ficar perguntando que fonte é essa, né? Então, eu estou ali meditando,
e na fonte, né? Que fonte é essa? E a primeira coisa que aparece é um mistério. A primeira fonte que aparece é um mistério. Não sei que fonte é essa. Mas logo aparece uma fonte muito concreta. E aí me vem, né? Tudo isso acontece depois da meditação, porque durante a meditação é acalmar, é aquietar, é vazio, esvaziar e integrar. E depois surge um monte de coisa. Então, aí eu estava ali, depois da meditação, o sol ainda estava nascendo, né? E aí me vem uma clareza. Falei, claro, toda a vida na Terra, toda a vida no planeta Terra, e se alguém vê que não é assim, pode me dizer, porque aí eu atualizo, né? Ela depende de 3 elementos: do Sol, da Terra e do ar. Tudo isso, toda a vida depende disso. Essa conjunção, o que vem antes é o mistério. A fonte que traz o Sol, a Terra e o ar é o mistério. Mas a Terra, o ar e o Sol é muito concreto. Ainda mais ali que eu estava vendo o sol nascer, eu estava, né, tirando esse ar super puro aqui, é muito concreto. Então tá, Trindade. Eu tenho o Pai ali no Sol, eu tenho a Terra-mãe e tenho o Espírito no ar. E aí eu fui tirando tudo isso que é símbolo e fui ficando só com a matéria mesmo. O ar, a terra e o sol. E aí eu fui vendo que o ar, a terra e o sol criam veículos. E o veículo que ele criou foi a água. Então, o que a água carrega? Ela depende do sol, da terra e do ar. E aí esta água, então, leva sol, terra e ar para lugares onde o sol não alcança, por exemplo. E essa água leva. Aí eu fui vendo que essa água, junto com esses 3 elementos, dá a possibilidade de natureza, né? Dá a possibilidade de vegetação. Então a vegetação ela carrega o quê? A água, o sol, a terra e o ar. Aí você fala, a vegetação então veio depois, ela é superior porque ela carrega tudo isso? Não. Ela é dependente relacional, ela é mais suscetível. Porque se a água desaparece, ela desaparece. Se o ar, ou o sol e a terra desaparecem, ela desaparece. Então ela é mais complexa, mas ela é mais dependente. E aí surge o animal. E aí o animal carrega a vegetação, carrega a água, carrega o sol, a terra e o ar. Aí você fala, nossa, então o animal é mais complexo. Então ele é superior. Não, porque ele é mais dependente. Olha que paradoxo. E aí surge o ser humano, que ficou até uma discussão quando eu estava conversando isso com o grupo da jornada que a gente está fazendo, da travessia. Mas espera aí, o ser humano não é animal? E agora me vem a resposta. Não, ele não é um animal igual ao animal, porque ele sabe que sabe. O ser humano é um animal que sabe que sabe. Então é ser humano. E o ser humano carrega o animal, carrega a vegetação, carrega a água, o sol, o ar e a terra. E quando ele carrega isso, ele fica mais dependente. Ele é o que mais depende de tudo isso. Se desaparecerem os animais, desaparece o ser humano. Agora, se desaparecer o ser humano, não desaparece nada que vem antes dele. Tudo continua. Mas o ser humano, ele é mais complexo, ele tem mais complexidade e ele é mais dependente de tudo isso. Então, essa é a fonte. A nossa fonte é a vida. A nossa fonte é o sol, a terra e o ar. Então, eu sugiro, não é receita, porque realmente a gente não consegue dar receita, porque não vai funcionar igual para todo mundo e não vai resultar igual, mas eu sugiro isso, que todo mundo comece a ter um pouco mais de atenção a essas fontes que são tão concretas e possa se relacionar com o sol, com o ar e com a terra como a sua fonte de vida. Então você vai respirar melhor, você vai se relacionar melhor com o sol, você vai olhar para a terra de uma outra maneira, e aí, por todos os veículos que faz com que o ser humano é dependente relacional. A água, a vegetação, os animais. E aí eu diria, até quando, né? Outro dia fazendo um encontro assim com o Peter Webb, até quando deveria ter essa quarentena? Até todas as águas ficarem limpas, todos os rios ficarem limpos, até todo o ar se purificar, até o sol poder entrar em contato com todos nós sem o rompimento da camada de ozônio, né? Com essa maneira tão delicada que o sol se dispõe a entrar em contato. Pronto, quando restabelecer a nossa fonte de vida,
o ser humano poderia voltar para a natureza e aprendido a lição, falar, bom, eu não vou mais destruir, eu não vou mais ficar tão distraído e eu não vou mais acabar com a minha própria fonte de vida, porque eu sei que o ciclo da vida vai continuar e quando chegar os momentos de transformação radical, ela vai passar de uma maneira muito mais agradável, uma maneira muito, como por exemplo, muita gente como eu e você, a gente está passando, por mais dor que a gente sinta na relação com o mundo, quando a gente consegue ficar no nosso íntimo e naqueles momentos de respiro, a gente pode perceber uma vida muito agradável, porque nos dá tempo disso, nos dá tempo de descobrir qual é a fonte da vida, né? Sim, sim. Que momento, meu Deus! Que momento maluco! Sabe que eu sempre senti que a mudança que iria acontecer uma mudança e que eu estava trabalhando para isso, sabe? O que sempre me impulsionou foi isso, sabe? Eu estou trabalhando para uma mudança, não sei qual é nem quando vai acontecer, mas eu sempre tive certeza que eu não estaria viva para ver também. Eu não vou estar viva para ver essa mudança, nem pensar. Eu sempre me senti uma peça de algo muito grande, né? Então, estou aqui trabalhando e um dia alguém verá essa mudança e pronto. A mim só me satisfaz trabalhar para ela sem esperar ver ela acontecer, né? E quando começou essa história toda, foi um susto para mim de dizer, cara, eu estou vendo a mudança, eu estou viva para ver e eu não imaginava que ela seria assim. Eu imaginava que a gente ia ser algo muito mais amoroso com a gente, sabe? Que a gente ia criar formas diferentes de estar com as crianças, de se relacionar com a natureza, que a gente ia poder despertar e confiar nesse olhar singular cada um, para poder trazer a sua vida aqui, expressar a sua vida aqui. Então, imagina um monte de vidas expressando a sua vida. Isso aqui é uma grande festa de vida, né? Não tem saída, é como que a gente sabe, né? O que a gente mais quer quando você está vibrando tua vida, é que o que mais te ajuda, te alimenta, é que o outro vive sua vida, né? Então, e eu pensei que iria ser assim, sabe? Que a gente trabalhou de formiguinha, vamos lá fazer acontecer a mudança. Quando eu vi isso tudo acontecer, comecei a perceber, cara, a mudança está acontecendo agora e não é com carícia, flores, escolas livres e seres empoderando, e ok, chorando o seu passado, seus traumas, não mais que... É as porradas que a gente está fazendo a mudança. É aos tapas que a gente está fazendo a mudança. Que eu não posso sentir, eu não posso me vitimizar e dizer foi por culpa de um vírus, foi por culpa de alguém em um laboratório, não sei de onde que isso aconteceu. Não posso me vitimizar nisso. Eu me sinto responsável. Eu criei esse momento. Eu criei esse momento de tal esquecimento que eu preciso de um tapa, de uma porrada para acordar. Eu que vivo falando não vamos bater nas crianças, olha, inventei um grande tapa para mim. Porque senão eu não percebo, não acordo. E no mesmo tempo, esse sentimento também, eu não quero levar para me diminuir, sabe? Para me machucar mais, sabe? Mas sim assumir com responsabilidade. Sim, olha, está tão grave a coisa, a situação, que eu preciso mesmo um chacoalhão e eu estou tendo ele. E agora, então, já que estamos aqui disponíveis para ter essa conversa, eu acredito assim que quem está agora disponível para ter essa conversa com esse tempo, nessa hora do almoço, é porque a gente está pronto mesmo para assumir tudo o que precisamos assumir e fazer as mudanças que a gente precisar, seja com lixo, seja com nossos filhos, seja com pegar mais sol, não sei qual é a mudança que a gente precisa, mas a gente está pronto para fazer ele acontecer, e daí vem essa responsabilidade de contagiar o outro, que não é da necessidade que eu tenho de que você mude por mim. Eu preciso que, como eu trouxe o exemplo, eu preciso que a Ana mude seu olhar para mim não sentir dor. Não, eu preciso curar essa dor para poder ajudar quem tá sentindo essa dor também através de um simples olhar, né? Então, já não é uma necessidade de que o outro mude, agora é uma urgência. Acho que é isso que faz a gente sair do nosso conforto para isso e estar até 10 da noite atendendo mensagem. É porque é uma urgência. A humanidade está doendo. Está me doendo dentro, né?
sim, E é uma coisa que parte de uma coisa muito individual, né? Não de eu sou boa assim e quero te ajudar. Parte de uma coisa muito individual, sei lá, de algo muito maior que a gente pode sentir dentro, né? De se estar amarrado um ao outro, de ser, somos todos um mesmo. sim. Como é que eu durmo em paz se eu sei que, né? Se eu sei que de repente eu posso ter um café da manhã lindo com minhas filhas e minha vizinha está esporrada com o filho, não está tendo café Sim. da manhã lindo. Mas, por outro lado, você só pode favorecer a sua vizinha se você dormir em paz. E o que é dormir em paz? É trabalhar diariamente. Trabalhar não é bem a palavra, né? Mas ficar atenta. Ou trabalhar é bem a palavra, mas ficar atenta diariamente com com esse alinhamento, com essa abertura e essa percepção, com esse despertar, porque daí, por pior que esteja a situação, a gente dorme em paz porque a gente está fazendo todos os dias o que é necessário, inclusive em sonho. Eu, por exemplo, não consigo mais dormir e falar, bom, agora deixa eu apagar de tudo. Eu, antes de dormir, eu combino comigo mesma. Bom, que esse seja um sonho lúcido, um sonho onde eu possa ver as coisas com mais clareza, o que é necessário ver, um sonho que possa, com a minha mente mais sutil, me abrir mais a percepção e que eu consiga, quando eu despertar, me lembrar de tudo e me alinhar no dia seguinte. Esse dormir em paz é absolutamente essencial para poder ir para fora e levar esse alinhamento para fora, né? Para poder o quê? Para não ensinar nada. Olha, acabou o guru. Você sabe que eu nunca fui, você sabe que eu nunca tive nenhum tipo de facilidade de aceitar gurus, né? Para mim é uma coisa que nunca me coube, mas agora acabou. Acabou. Quando alguém alinhado vai para o outro para poder acompanhar alguém, não vai para ensinar, não vai para ser guru, não vai para nada, vai para ampliar sua paz, vai para ampliar seu alinhamento, vai para ampliar sua visão. E confiar no outro, falar, sobe nos seus pés. Você, vamos, eu estou aqui do seu lado. Vai nos seus pés que eu estou aqui do seu lado para você lembrar que você tem seus próprios pés. E não para você se apoiar em mim, vai, vamos que eu te carrego, né? Então, é uma liberdade incrível. Eu acho que é essencial cada um de nós aqui que temos esse tempo, essa disposição, rever nossos valores, o que realmente importa na vida, e parar de se iludir de que a vida não é uma passagem. E essa passagem, ela, na nossa concepção de vida, começa no nascimento e termina na morte. Então, se a gente não preparar uma sociedade para que o nascimento aconteça de uma maneira amorosa, e se a gente não se preparar para a morte de cada um de nós, a gente está completamente distraído nessa vida, porque isso é escancarado, todo mundo nasce, todo mundo morre. Então não tem outra prioridade. E o resto é o quê? É caminho para isso. É caminho para que os nascimentos sejam cada vez mais potentes, cada vez mais íntegros e que a morte seja cada vez mais preparada. Para a gente de novo passar essa passagem, essa porta, entrada, saída, sai dessa vida para entrar numa continuação que é um mistério, mas que é difícil a gente não pensar que tem essa continuação. Por isso que as coisas não vão acabar. Então é bom a gente se preparar para continuar. Isso é lindo, né? É bom a gente se preparar para continuar essa vida, seja lá em que tempo e espaço que ela vem depois da morte, né? E eu acho que o que está chocando nesse momento é isso. Olha que realidade a gente criou. Mortes por falta de ar, mortes de isolamento, mortes sem a gente poder viver o ritual. Claro, uma sociedade que polui o próprio ar, uma sociedade que não ritualiza a vida de jeito nenhum, claro que vai gerar esse movimento dessa maneira, né? Então, esse é o despertar. Espera aí, vamos parar de poluir o ar, vamos parar de levar a vida como se ela fosse uma mercadoria e como se não fosse algo a ser ritualizado, né? Porque agora a gente vê a falta que é um ritual, né? Olha, está fechando em 10 segundos. Sim. Muito Meu bom amor. sempre. Uma celebração enorme.